Olá, meus amados, tudo bem? Esta é a aula de revisão para a atividade referente à recuperação da língua portuguesa. Então, se você está me assistindo, significa que você ficou na recuperação dessa disciplina. O conteúdo que nós iremos estudar para fazer a atividade avaliativa de recuperação é referente às orações subordinadas adverbiais. Então, se você tem a apostila, abra para que você possa acompanhar. Essas são as subordinadas adverbiais. Temos temporais, causais, condicionais, proporcionais, finais, consecutivas, conformativas, concessivas e comparativas. Iremos estudar cada uma e vocês prestem bastante atenção, pois é isso que eu irei cobrar. Eu irei perguntar, irei inserir a frase e perguntar que tipo de frase é essa. Aí terão lá as opções temporais, causais, condicionais e proporcionais. Vocês irão marcar a correta, tá bom? Então, preste bem atenção. As temporais são aquelas que exprimem ideia de tempo e indicam circunstância de tempo em relação a fatos expressos na oração principal. As conjunções e locuções conjuntivas, marquem aí, olha. Quando, enquanto, logo que, assim que, até que, sempre que, mal, antes que, depois que, desde que. Não basta somente identificar a conjunção, ver se ela está escrita ou não. É preciso identificar o sentido dela. Indica tempo, então ela pode ser temporal. Exemplo: quando os gatos saem, os ratos passeiam. Quando é uma conjunção que indica tempo, no momento em que os gatos saem, tá bom? Então, indica tempo. Outros exemplos. A antiga moradora reconheceu-me logo que me viu. Logo no momento em que me viu. A maioria pode ser trocada por no momento, tá bom? No momento que me viu, eu leio até que o sono chegue. Até o momento que o sono chegue. Sempre que viajamos, os vizinhos guardam nossos jornais. Sempre no momento que viajamos. As causais indicam causa, informam aquilo que provocou o fato expresso na oração principal. As conjunções e locuções conjuntivas causais são porque, já que, visto que, uma vez que, como. Veja o exemplo. As plantas estão secando porque não tem chovido. A causa das plantas estarem secando é o que? Que não choveu. E esse porquê está indicando a causa. Condicionais são aquelas que expressam a ideia de condição, informam aquilo de que depende a realização do fato expresso na oração principal. Conjunções e locuções conjuntivas. Se, caso, desde que, contanto que, sem que, a menos que, exceto se, salvo se, uma vez que. Se você quiser, poderemos ir ao cinema hoje. Temos o C aqui indicando condição. Qual a condição de irmos ao cinema hoje? Se você quiser, sua mãe pode falar. Se você estudar, eu darei um celular. Qual a condição para que sua mãe te dê um celular? Se você estudar. Então, esse se indica uma condição. Mas o contanto que pode indicar sem que, a menos que, desde que, ok? Proporcionais. Exprimem ideia de proporção. Informam o que desencadeia de maneira proporcional o fato expresso na oração principal. Conjunções e locuções. A proporção que, a medida que, quanto mais, quanto menos. No momento em que uma coisa acontece, a proporção em que uma coisa acontece, a outra também acontece. Exemplo, a proporção que juntávamos algum dinheiro, comprávamos o material da casa. Temos aqui a proporção, ou seja, à medida que nós juntávamos algum dinheiro, comprávamos também o material da casa, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aqui outro exemplo, à medida que eu guardava os livros,
as histórias vinham à memória. Então, as duas coisas aconteceram no mesmo tempo. Guardava os livros e as histórias vinham à memória. Quanto mais passeava, mais queria passear. Então, era passeando e querendo passear. Proporção. Finais. Exprimem a ideia de finalidade. Informam o que motiva o fato expresso na oração principal. Conjunção de locuções conjuntivas. A fim de, para que. As finais, elas podem indicar o quê? Um objetivo de alguma ação. Ela estava ali a fim de que pudessem conversar com tranquilidade. Olha o arquinho aqui, olha. Qual o objetivo de estar ali? Poder conversar com tranquilidade. Então, grave essas conjunções. Outro exemplo, cumpra seus deveres para que possa exigir seus direitos. Esse para que está indicando a finalidade, o objetivo de cumprir os seus deveres. Consecutivas. Exprime ideia de consequência, informa o resultado do fato expresso na oração principal. Conjunção de locuções conjuntivas. Que, esse que, pessoal, é precedido na oração principal de tal, tão, tanto, tamanho. Vou explicar, olha. Para ser consecutiva, é preciso que haja esse tal, tão, tanto, tamanho. Expressou-se com tal, olha o tal aqui, firmeza, que todos acreditaram. Então, deve haver essa correlação aqui, olha. Tal que, se vocês observarem na oração, que há o tanto, o tal, o tão, o tamanho e o que depois, acreditem, ali é uma consecutiva. Estávamos tão cansados, olha, tão, que víamos imagens duplas. Chorou tanto na partida que a família se surpreendeu. Tão que, tanto que. Conformativas. Exprime a ideia de conformidade. Informam em que se baseia o fato expresso na oração principal. As conjunções são conforme, como, segundo, consoante. Exemplo, o livro foi publicado conforme pedido, de acordo com o que pedimos. Isso expressa uma conformidade, tá bom? Informam em que se baseia o fato expresso na oração principal. O livro foi baseado em quê? A publicação do livro? No que pedimos, tá? Por exemplo, fiz tudo como a minha mãe orientou. Esse como é uma conjunção conformativa, porque você se baseou na orientação de sua mãe para fazer o que você fez. Fiz tudo conforme minha mãe falou, consoante minha mãe falou, como minha mãe falou, segundo o que minha mãe falou. Outros exemplos. Montamos nosso trabalho como o professor nos orientou. Aqui, mais uma vez, a regra diz o quê? Que se baseia no fato expresso da oração principal. Segundo disse os cientistas, as formigas têm uma organização social perfeita. Aqui também, ó. O segundo. Fizeram tudo consoante o que fora combinado. Consoante também, certo? Concessivas. Exprime a ideia de concessão, informa uma anormalidade em relação ao fato expresso na oração principal. Olha, a concessiva acontece assim. É quando acontece uma coisa na oração principal, mas que a outra oração, mas que, digamos, não prejudica a outra oração. Vamos ver os exemplos. Antes disso, vejam quais são as conjunções concessivas. Embora, ainda que, mesmo que, apesar de que, se bem que. Embora tivéssemos planejado tudo, houve transtorno na viagem. Aqui está a oração que contém a conjunção concessiva. Acontece assim: é um fato que ocorre, mas que isso não impede de que a ação aconteça. Por exemplo, a pessoa planejou tudo, mas houve transtorno na viagem. Então, as conjunções concessivas são aquelas que admitem um fato contrário à ação principal, mas incapaz de impedi-la, tá bom? Ou seja, na concessiva aqui,
A pessoa planejou tudo, mas o planejamento não impediu de que houvesse transtorno. Outros exemplos. Não consegue visualizar sua casa própria, ainda que trabalhe muito. Mais uma vez, é um fato contrário à ação principal. Ainda que trabalhe muito, tá? Não consegue visualizar sua casa própria. O que você iria esperar se a pessoa trabalhasse muito? Visualizar a casa própria. Mesmo que não pareça, admiro muito você. Mesma coisa aqui, olha. Se admira muito, deveria parecer. Apesar de que não ache nada prazeroso, faz exercícios físicos regularmente. O apesar de é uma conjunção possessiva. Acho que não votaremos mais, se bem que não disse nada. As comparativas exprimem ideia de comparação. Quais são? Como, tão, tão, como, tão, quanto, mais do que, o do é optativo, tá? Menos do que. Exemplo, os gatos brincavam como duas crianças. Na comparativa, pessoal, sempre há duas coisas sendo comparadas. Aqui no caso, gatos e crianças estão sendo comparados na forma como comem. Outros exemplos. O ciclista era tão rápido quanto como o pensamento. Aqui, ciclista e pensamento estão sendo comparados. A menina falava mais do que comia. A fala e a comida. A forma como ela falava e a forma como ela comia estão sendo comparados. Pouquíssimos programas de TV são mais críticos do que informativos. Aqui, mais uma vez, sendo comparado. Nas orações comparativas, para não repetir o verbo da oração principal, é comum que ele seja omitido. Meus amores, então essa foi a nossa revisão para a aula de hoje, tá bom? Então, se possível, revejam a aula, qualquer coisa pode entrar em contato comigo para tirar dúvidas até o momento da prova, tá? Então, tenham uma boa prova e até mais.